Segundo vídeo sobre compliance e governança, e continuando. Ferramentas de compliance. Um programa de compliance eficaz depende do uso de ferramentas tecnológicas e de processos internos que garantam a conformidade com as leis, regulamentos e políticas internas. As ferramentas de compliance ajudam a monitorar, detectar e corrigir possíveis irregularidades, além de garantir a padronização e controle das operações dentro da empresa. Dois elementos centrais para isso são o software de monitoramento e os controles internos, que juntos ajudam a minimizar riscos, evitar penalidades e fortalecer a governança corporativa. Software de monitoramento. O uso de softwares especializados em compliance é uma tendência crescente, pois permite à empresa monitorar de forma automatizada e contínua diversos aspectos operacionais, financeiros e regulatórios. Essas ferramentas ajudam a garantir que todos os procedimentos sejam seguidos corretamente, fornecendo relatórios em tempo real e permitindo uma resposta rápida a quaisquer irregularidades. Principais funcionalidades de um software de compliance: monitoramento de regulamentações e legislação. Um software de compliance pode ser configurado para monitorar automaticamente as mudanças nas leis e regulamentos que afetam o setor da empresa. Isso é especialmente útil em ambientes regulatórios complexos, como proteção de dados, LGPD, compliance fiscal, ou normas trabalhistas. O software notifica a equipe de compliance ou a diretoria sobre qualquer alteração, garantindo que a empresa esteja sempre em conformidade com as novas exigências. Gerenciamento de riscos e auditorias internas. Ferramentas de compliance ajudam a mapear e monitorar riscos, criando relatórios detalhados sobre os principais pontos de vulnerabilidade da empresa, como riscos fiscais, ambientais ou de segurança da informação. As auditorias internas podem ser facilitadas com o uso de software que analisa grandes volumes de dados em busca de anomalias ou desvios. Isso aumenta a eficiência da auditoria, permitindo a detecção precoce de irregularidades. Rastreabilidade de transações. Softwares de compliance garantem a rastreabilidade de todas as transações financeiras, especialmente em empresas que operam em setores altamente regulados. Isso permite que cada transação seja documentada e justificada, facilitando auditorias e garantindo a transparência das operações. Esse recurso é essencial para evitar fraudes, lavagem de dinheiro e desvios de recursos. Conformidade com proteção de dados, LGPD e GDPR. Softwares de compliance também ajudam a garantir a conformidade com regulamentações de proteção de dados, como a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, no Brasil, e a GDPR, General Data Protection Regulation, na Europa. Eles controlam o ciclo de vida dos dados, desde a coleta até o descarte, e garantem que os dados pessoais sejam tratados de forma segura. Além disso, oferecem funcionalidades como o gerenciamento do consentimento do usuário, controle de acesso a informações sensíveis e proteção contra vazamentos de dados. Canais de denúncia e gestão de reclamações. Muitos softwares de compliance incluem módulos para gerenciar canais de denúncia, whistleblowing, permitindo que funcionários, clientes ou parceiros denunciem violações de forma segura e anônima. Esses canais são monitorados em tempo real, permitindo uma resposta rápida da empresa. O software documenta cada reclamação ou denúncia e garante que as investigações sejam conduzidas de maneira adequada e conforme as normas internas. Relatórios automatizados e indicadores de desempenho. Ferramentas de compliance oferecem relatórios automatizados que facilitam o monitoramento contínuo de KPIs, indicadores-chave de desempenho relacionados ao cumprimento de políticas e normas. Esses relatórios fornecem uma visão geral de áreas críticas e ajudam os líderes a identificar potenciais falhas de conformidade antes que se tornem problemas graves. Exemplos de softwares de compliance comuns: SAP GRC, Governance, Risk, and Compliance, plataforma que ajuda a gerenciar governança, riscos e compliance de forma integrada, permitindo monitoramento de processos em tempo real e garantindo que as operações estejam dentro dos parâmetros legais e éticos. Thomson Reuters Aceluz, focado em conformidade regulatória e gestão de risco, essa ferramenta permite que empresas acompanhem mudanças regulatórias, gerenciem riscos financeiros e conduzam auditorias internas. IBM OpenPages, ferramenta especializada em gerenciamento de riscos e compliance,
que ajuda empresas a monitorar conformidade regulatória e a manter operações dentro dos padrões exigidos. O OneTrust é uma solução de compliance com foco em proteção de dados pessoais, especialmente útil para empresas que precisam se adequar a LGPD e GDPR. A ferramenta gerencia o consentimento de dados, políticas de privacidade e relatórios de auditoria. Controles internos para garantir a conformidade. Os controles internos são processos e mecanismos implementados dentro da empresa para garantir que as operações estejam em conformidade com as normas e políticas definidas. Esses controles podem ser automáticos ou manuais, e desempenham um papel essencial na prevenção de fraudes, erros e violações. Principais tipos de controles internos. Controles preventivos. Objetivo: prevenir que erros ou irregularidades ocorram no início dos processos. Controles preventivos são os mais importantes para garantir que a conformidade seja mantida antes que problemas possam surgir. Exemplo: a segregação de funções dentro da empresa é um controle preventivo importante. Isso significa que diferentes pessoas ou equipes devem ser responsáveis por aprovar, executar e revisar transações financeiras, evitando que um único indivíduo tenha controle total sobre o processo, o que pode reduzir o risco de fraudes. Controles detectivos. Objetivo: identificar erros ou irregularidades que possam ter passado pelos controles preventivos. Esses controles são essenciais para detectar problemas rapidamente, permitindo que a empresa tome medidas corretivas. Exemplo: revisões periódicas de processos e auditorias internas são exemplos de controles detectivos. Ao realizar auditorias financeiras ou operacionais, a empresa pode identificar desvios em relação às normas e corrigir falhas antes que causem danos mais graves. Controles corretivos. Objetivo: corrigir falhas detectadas e mitigar os impactos de irregularidades já ocorridas. Esses controles devem estar prontos para serem acionados sempre que um problema for detectado, garantindo que as operações possam ser ajustadas rapidamente. Exemplo: planos de ação corretiva, treinamentos e ajustes em processos são exemplos de medidas corretivas. Se uma auditoria interna revela falhas em um controle de segurança de dados, por exemplo, a empresa pode reforçar os sistemas de segurança e realizar novos treinamentos para os colaboradores. Implementação de controles internos. Criação de políticas e procedimentos. A implementação de controles internos começa com a criação de políticas e procedimentos claros, que orientem os funcionários sobre as melhores práticas e as exigências de conformidade. Essas políticas devem ser aplicáveis a todas as áreas da empresa, incluindo financeiro, jurídico, tecnologia e recursos humanos. Segregação de funções, SOD, Unsegregation of Duties. A segregação de funções é um dos controles internos mais eficazes para evitar fraudes e conflitos de interesse. Por exemplo, a pessoa que autoriza pagamentos não deve ser a mesma que executa ou revisa as transações. A separação de responsabilidades reduz as chances de abusos e erros, promovendo maior transparência. Auditorias internas e externas. Realizar auditorias regulares, tanto internas quanto externas, é essencial para avaliar a eficácia dos controles internos. As auditorias permitem que a empresa identifique pontos de vulnerabilidade e implemente melhorias contínuas nos processos de conformidade. Controle de acesso a informações sensíveis. Assegurar que apenas pessoas autorizadas tenham acesso a informações sensíveis ou confidenciais é fundamental para evitar vazamentos de dados e outras violações de compliance. Sistemas de controle de acesso podem ser implementados para garantir que informações críticas sejam acessadas apenas por pessoas com as devidas permissões. Documentação e rastreabilidade. Documentar cada etapa dos processos é um controle interno que facilita auditorias e inspeções. A rastreabilidade garante que qualquer transação ou decisão possa ser revisada, e que todas as operações sejam justificadas e transparentes. Monitoramento contínuo dos controles. Revisão regular de políticas e procedimentos. Controles internos devem ser revisados periodicamente para garantir que permaneçam eficazes e adaptados às mudanças na legislação ou nas operações da empresa. Indicadores de risco e compliance e usar KPIs específicos para monitorar o sucesso dos controles internos.
Esses indicadores podem incluir taxa de erros detectados em auditorias, número de denúncias via canal de compliance e a conformidade com as metas estabelecidas pela governança da empresa. A combinação de softwares de monitoramento com controles internos robustos cria uma base sólida para o programa de compliance de qualquer empresa, garantindo conformidade, segurança e eficiência nas operações. Esses mecanismos ajudam a minimizar riscos legais e reputacionais, enquanto promovem uma cultura organizacional de responsabilidade e transparência. Implementando compliance na L11. A implementação de um programa de compliance na L11 é uma ação estratégica essencial para garantir que a empresa opere dentro dos mais altos padrões éticos e regulatórios, protegendo-se contra riscos legais, financeiros e reputacionais. Um programa de compliance bem estruturado oferece segurança jurídica, fortalece a confiança dos stakeholders e garante o cumprimento das legislações aplicáveis, como a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei Anticorrupção. 1. Desenvolvimento de um programa de compliance. Um programa de compliance deve ser desenhado de acordo com as especificidades da L11, levando em consideração seu porte, setor de atuação, tecnologia IT, e os riscos específicos associados às suas atividades. Abaixo está um passo a passo detalhado para criar um programa adaptado à L11. Passo a passo para criar um programa de compliance adaptado à L11. Diagnóstico inicial e avaliação de riscos. Análise de riscos específicos. O primeiro passo é conduzir uma análise detalhada dos riscos de conformidade aos quais a L11 está exposta. Como a empresa atua no setor de serviços de cloud, os principais riscos podem incluir o manuseio inadequado de dados pessoais, com impacto na conformidade com a LGPD, compliance com contratos públicos e a gestão de contratos com fornecedores. Mapeamento das áreas sensíveis. Identifique áreas da empresa onde há maior risco de não conformidade, como financeiro, recursos humanos, segurança da informação e relacionamento com clientes e fornecedores. Essas áreas devem ser priorizadas no programa. Estudo de regulamentações aplicáveis. Além da LGPD e da Lei Anticorrupção, o programa de compliance da L11 deve cobrir todas as regulamentações aplicáveis ao setor de tecnologia, incluindo normas de proteção ao consumidor, compliance fiscal e regras relacionadas à segurança cibernética. Desenvolvimento de políticas e procedimentos de compliance. Políticas internas e código de conduta. Com base na avaliação de riscos, crie um código de conduta e políticas internas que definam claramente os padrões éticos e comportamentais esperados de todos os colaboradores da L11. Isso deve incluir políticas anticorrupção, conflito de interesses, proteção de dados e aceitação de presentes ou vantagens. Procedimentos específicos para o manuseio de dados pessoais, de acordo com a LGPD. Diretrizes para a execução de contratos públicos, em conformidade com a Lei 14.133/2021, Lei de Licitações. Definição de padrões e processos. Cada departamento da empresa deve ter processos claramente definidos para garantir que as práticas cotidianas estejam em conformidade com os regulamentos e políticas internas. Isso pode incluir políticas de aprovação de contratos e pagamentos, para garantir segregação de funções. Procedimentos de verificação de fornecedores, garantindo que eles também sigam práticas éticas e de compliance. Nomeação de um oficial de compliance. Criação do cargo de Compliance Officer. Para garantir que o programa de compliance seja implementado de forma eficaz, é necessário nomear um oficial de compliance, ou Compliance Officer. Essa pessoa será responsável pela coordenação de todas as atividades de compliance dentro da L11, desde a supervisão de políticas até a condução de auditorias internas. Definir responsabilidades. O oficial de compliance deve monitorar as mudanças nas legislações e adaptar o programa conforme necessário. Conduzir investigações internas em caso de violações de compliance. Relatar periodicamente ao Conselho Administrativo ou à diretoria sobre o andamento do programa. Capacitação e treinamento contínuo. Treinamento para todos os colaboradores, todos os funcionários, do nível mais básico ao mais alto, devem ser treinados sobre as políticas de compliance. É fundamental que compreendam o código de conduta, as regulamentações aplicáveis e o papel de cada um no cumprimento das normas. Treinamentos específicos em algumas áreas, como financeiro e jurídico,
devem receber treinamentos específicos sobre riscos relacionados às suas atividades. Por exemplo, a equipe de TI deve ser treinada sobre a LGPD, com foco na coleta, armazenamento e processamento seguro de dados pessoais. O time de vendas deve ser treinado em compliance com a lei de licitações, garantindo que as propostas para contratos públicos sigam rigorosamente as normas. Implementação de ferramentas de monitoramento. Uso de software de compliance, e a L-Level deve investir em um software de compliance que facilite o monitoramento das atividades da empresa em tempo real. Esse software pode automatizar a verificação de conformidade com a LGPD, auditorias internas e o controle de contratos. Monitoramento de riscos e auditorias regulares. O compliance não é um processo estático. A L-Level deve realizar auditorias regulares para verificar a conformidade com as políticas estabelecidas e identificar possíveis falhas. Auditorias internas e externas podem ajudar a detectar vulnerabilidades e corrigir problemas antes que se tornem mais graves. Estabelecimento de canais de denúncia. Criação de um canal de denúncia seguro. Um canal de denúncia, whistleblowing, deve ser implementado para que funcionários, fornecedores e clientes possam reportar, de forma anônima e segura, qualquer violação de compliance ou conduta antiética. O canal deve ser monitorado de forma independente e garantir que todas as denúncias sejam investigadas com seriedade. Proteção contra a retaliação. Garanta que os denunciantes estejam protegidos contra retaliações, criando um ambiente onde todos se sintam seguros para relatar irregularidades. Estabelecimento de medidas corretivas e disciplinas. Plano de ação para violações. Caso uma violação seja detectada, a empresa deve ter procedimentos claros para lidar com o problema. Isso inclui a realização de investigações internas, aplicação de sanções aos envolvidos, e, se necessário, o reporte às autoridades reguladoras. Revisão e melhoria contínua. Com base nas auditorias e nas situações enfrentadas, revise continuamente as políticas e procedimentos de compliance. O programa deve ser adaptável para lidar com novos desafios e evoluções no ambiente regulatório. Integração de compliance com governança e a gestão de riscos. A eficácia de um programa de compliance depende da sua integração com a governança corporativa e a gestão de riscos da empresa. Compliance não deve ser tratado como uma atividade isolada, mas sim como parte integral da estratégia geral de governança e mitigação de riscos da L-Level. Governança corporativa e compliance. Conselho Administrativo e Supervisão. O Conselho Administrativo da L-Level deve ter um papel ativo na supervisão do programa de compliance. Ele deve garantir que o compliance seja parte essencial das decisões estratégicas, e que as políticas estabelecidas estejam alinhadas com os objetivos de longo prazo da empresa. Criação de comitês de compliance e auditoria. A integração de compliance à governança pode ser fortalecida pela criação de um comitê de compliance e de um comitê de auditoria dentro da estrutura de governança da L-Level. Esses comitês devem ser responsáveis por supervisionar o oficial de compliance, aprovar mudanças em políticas de compliance e planos de ação corretiva, avaliar os relatórios de auditoria e monitoramento contínuo, gestão de riscos e compliance, identificação e mitigação de riscos. O compliance deve ser integrado ao sistema de gestão de riscos da L-Level. Isso significa que as áreas de maior risco, como segurança de dados, contratos públicos e operações financeiras, devem ser continuamente monitoradas por controles de compliance. Uso de ferramentas de risco. Ferramentas de compliance devem ser usadas para identificar, monitorar e mitigar riscos em tempo real. Isso permite que a L-Level reaja rapidamente a qualquer violação ou irregularidade, reduzindo os danos e prevenindo sanções mais graves. Planejamento de contingência. O programa de compliance deve incluir planos de contingência para lidar com eventuais crises de conformidade, como vazamentos de dados ou fraudes detectadas. Esses planos devem ser claros e acionáveis, permitindo uma resposta rápida e eficaz. Com a implementação desse programa de compliance adaptado às necessidades da L-Level, a empresa poderá operar de forma segura, transparente dentro dos limites legais. A integração com governança e a gestão de riscos fortalece ainda mais o sistema de compliance, criando um ambiente ético e resiliente para o crescimento da empresa no setor de tecnologia. Monitoramento e auditoria.
O monitoramento e auditoria contínua são componentes cruciais de um programa de compliance eficaz. Eles garantem que as políticas e procedimentos de conformidade estejam sendo seguidos, detectam irregularidades e promovem melhorias contínuas. A gestão de incidentes de compliance envolve a criação de mecanismos para lidar com violações e falhas, assegurando que a empresa tome ações corretivas adequadas e mitigue riscos futuros. Estabelecimento de mecanismos de controle e auditoria contínua. Mecanismos de controle interno. Definição de controles preventivos e detectivos. Os mecanismos de controle podem ser preventivos, para evitar que irregularidades ocorram, ou detectivos, que visam identificar possíveis problemas após sua ocorrência. Controles preventivos, incluir a segregação de funções, aprovação em vários níveis para transações financeiras, e políticas de acesso restrito a informações sensíveis. Por exemplo, uma pessoa responsável por criar contratos não deve ser a mesma que aprova pagamentos relacionados a esses contratos. Controles detectivos, auditorias regulares e automáticas, verificações cruzadas de documentos e registros, e monitoramento contínuo de transações financeiras para identificar padrões incomuns ou suspeitos. Automatização de controles. Utilizar softwares de compliance e auditoria para automatizar controles internos é uma prática cada vez mais comum e essencial em empresas de tecnologia como a L11. Ferramentas de monitoramento em tempo real podem analisar grandes volumes de dados, como movimentações financeiras, contratos e dados pessoais, e identificar anomalias. Exemplo: um software de compliance pode ser programado para gerar alertas automáticos quando um funcionário tenta acessar dados fora de seu nível de permissão ou quando um pagamento ultrapassa um valor previamente definido sem as devidas aprovações. Fluxos de aprovação e revisão. Estabelecer fluxos de aprovação claros, onde as atividades críticas, como grandes transações ou contratos de alta relevância, precisam passar por múltiplos níveis de aprovação. Esse processo garante que decisões importantes sejam supervisionadas por diferentes áreas, evitando fraudes ou erros. Exemplo: no processo de compras públicas ou privadas, todos os contratos de valor superior a um determinado limite devem ser revisados por uma equipe jurídica e aprovados pela alta liderança para garantir conformidade com leis e regulamentos, como a Lei de Licitações. Auditorias internas e externas. Auditorias internas. As auditorias internas são realizadas por uma equipe designada dentro da empresa, normalmente pela equipe de compliance ou de auditoria interna. O objetivo é garantir que as operações estejam em conformidade com as normas internas e com as regulamentações externas. Planejamento regular. Auditorias internas devem ser programadas regularmente, anual, semestral ou trimestralmente, para revisar áreas-chave, como segurança de dados, transações financeiras e conformidade com a legislação trabalhista. Auditorias por amostragem. Em muitos casos, é impraticável auditar 100% das transações ou processos, especialmente em empresas com operações complexas. Por isso, a prática de auditoria por amostragem é comum e eficaz para verificar a conformidade sem consumir muitos recursos. Auditorias externas. As auditorias externas são conduzidas por auditores independentes, que fornecem uma visão imparcial da conformidade da empresa. A independência da auditoria externa aumenta a credibilidade dos resultados e é especialmente importante para relatórios financeiros e compliance regulatório. Benefícios das auditorias externas. Além de reforçar a transparência, auditorias externas ajudam a empresa a identificar áreas onde os controles internos podem ser insuficientes ou onde melhorias podem ser implementadas. Relatórios de auditoria. As auditorias externas resultam em relatórios detalhados que indicam áreas de conformidade e não conformidade, além de recomendações para ações corretivas. Esses relatórios devem ser apresentados à alta liderança e, se necessário, ao Conselho Administrativo. Auditorias de compliance. Conformidade com regulamentações específicas. Para a L11, auditorias específicas de compliance com a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, devem ser realizadas regularmente para garantir que o manuseio de dados pessoais está em conformidade com as exigências legais. Além disso, auditorias para garantir conformidade com a lei anticorrupção são fundamentais, especialmente ao lidar com contratos públicos. Monitoramento de políticas internas. Além das leis,
as auditorias devem verificar se a empresa está seguindo suas próprias políticas internas de compliance, como o Código de Conduta e as políticas anticorrupção. Auditoria de fornecedores e terceiros. Empresas como a Eleven, que operam com diversos fornecedores e parceiros, devem garantir que esses terceiros também estejam em conformidade com as normas de compliance. Auditorias de fornecedores podem garantir que eles seguem padrões éticos e legais, evitando que a empresa seja indiretamente envolvida em violações. Due diligence: sempre que um novo fornecedor ou parceiro é contratado, deve-se realizar uma auditoria inicial, conhecida como due diligence, para garantir que eles estão alinhados com os princípios de compliance da empresa. Gestão de incidentes de compliance. Mesmo com controles e auditorias eficazes, incidentes de compliance podem ocorrer. A gestão de incidentes de compliance é essencial para minimizar o impacto de violações e garantir que ações corretivas sejam tomadas de maneira rápida e eficaz. Detecção de incidentes. Monitoramento contínuo. O uso de sistemas de monitoramento contínuo ajuda a identificar violações em tempo real. Ferramentas de software podem ser configuradas para gerar alertas automáticos sempre que uma violação de compliance, como um pagamento indevido ou uma falha de segurança de dados, for detectada. Canais de denúncia. Estabelecer canais de denúncia anônimos, whistleblowing, é fundamental para a detecção de incidentes de compliance que possam não ser facilmente identificados por meio de monitoramento automatizado. Esses canais incentivam funcionários, clientes e fornecedores a reportarem possíveis irregularidades sem medo de retaliação. Monitoramento e investigação de denúncias. Denúncias recebidas devem ser investigadas de forma confidencial e imparcial, garantindo que qualquer irregularidade seja tratada com seriedade. Investigação de incidentes. Equipe de investigação de compliance. A Eleven deve designar uma equipe interna ou contratar consultores externos especializados para conduzir investigações sempre que um incidente de compliance for detectado. A equipe de investigação deve ter autonomia e ser imparcial, relatando diretamente ao conselho administrativo ou à alta liderança. Procedimentos de investigação. A empresa deve ter um processo formal para investigar incidentes de compliance, que inclua coleta de evidências, análise de documentos, dados, e-mails e entrevistas com os envolvidos. Determinação de responsabilidades, identificar quem esteve envolvido no incidente e qual foi o impacto da violação. Avaliação dos riscos associados, determinar se a violação pode resultar em sanções legais, danos reputacionais ou perdas financeiras. Resposta a incidentes. Ação corretiva. Uma vez que o incidente tenha sido investigado, medidas corretivas devem ser implementadas imediatamente para resolver o problema e evitar sua recorrência. Isso pode incluir reforço ou alteração das políticas de compliance, treinamento adicional para funcionários ou equipes específicas, mudanças na estrutura organizacional ou na segregação de funções, atualização de sistemas e ferramentas de monitoramento. Ação disciplinar. Quando uma violação de compliance é detectada e confirmada, é necessário aplicar ações disciplinares aos responsáveis, conforme a gravidade da infração. Isso pode variar de advertências a demissões e até mesmo ações legais em casos mais graves. Reporte aos reguladores. Em alguns casos, especialmente quando a violação envolve regulamentações externas, como a LGPD ou a Lei Anticorrupção, pode ser necessário notificar os órgãos reguladores relevantes. A falha em reportar incidentes críticos pode resultar em sanções adicionais para a empresa. Monitoramento pós-incidente. Revisão e aprendizado. Após o incidente, é essencial revisar as políticas e procedimentos de compliance para entender como a falha ocorreu e como evitar que se repita no futuro. Essa revisão deve resultar em melhorias contínuas no programa de compliance. Relatórios para a alta liderança e conselho. Relatórios detalhados sobre os incidentes e as ações corretivas devem ser enviados à alta liderança e, quando necessário, ao conselho administrativo. Isso garante que os líderes estejam cientes dos riscos e das melhorias implementadas. O monitoramento contínuo e as auditorias garantem que as operações da Eleven estejam em conformidade com as políticas internas e as leis externas. Cultura de compliance.
Criar e manter uma cultura de compliance dentro de uma organização é essencial para garantir que todos os funcionários compreendam a importância de seguir as leis, regulamentos e políticas internas. Uma cultura forte de conformidade promove não apenas o cumprimento de regras, mas também reforça a ética, a integridade e a responsabilidade em todos os níveis da empresa. O sucesso de um programa de compliance depende não apenas da implementação de políticas e ferramentas, mas também de um compromisso genuíno com a conformidade por parte dos colaboradores, e especialmente, da liderança. Como criar uma cultura organizacional que incentive a conformidade? Definição de valores e princípios éticos. Compromisso com a ética. Uma cultura de compliance começa com a definição clara dos valores e princípios éticos que guiam a organização. Isso inclui o compromisso da empresa com a transparência, integridade, respeito pelas leis e responsabilidade social. Esses valores devem ser explicitamente comunicados a todos os colaboradores integrados às práticas diárias da empresa. Incorporação no Código de Conduta. O Código de Conduta deve refletir esses valores e ser adotado por toda a empresa como a base para a tomada de decisões. Ele deve estabelecer padrões claros de comportamento e conduta ética, não apenas em relação ao cumprimento das leis, mas também no tratamento justo de clientes, fornecedores, colegas e outros stakeholders. Comunicação transparente e contínua. Conscientização constante. E a criação de uma cultura de compliance exige comunicação constante sobre a importância do cumprimento de normas e a ética nos negócios. Não é suficiente realizar treinamentos isolados, é preciso manter o tema presente na rotina da empresa por meio de campanhas, reuniões e materiais informativos. Acesso fácil às políticas de compliance. Todos os colaboradores devem ter acesso fácil às políticas de compliance da empresa, seja por meio de uma intranet corporativa, newsletters ou outras plataformas digitais. Além disso, as políticas devem ser atualizadas regularmente e distribuídas de forma acessível para garantir que todos compreendam as diretrizes. Treinamento contínuo e envolvente. Capacitação frequente. O treinamento contínuo é fundamental para criar uma cultura de compliance sólida. A L-Level deve oferecer programas regulares de capacitação para todos os níveis hierárquicos, abordando temas específicos como proteção de dados, LGPD, prevenção à corrupção, relações com o setor público e ética no ambiente de trabalho. Treinamento prático. Treinamentos que envolvam situações práticas e simulações ajudam os funcionários a aplicar os conceitos de compliance no dia a dia. Expor os colaboradores a cenários reais de dilemas éticos ou situações de risco de compliance permite que eles estejam mais preparados para tomar decisões corretas quando confrontados com desafios no ambiente de trabalho. Integração de novos funcionários. Ao incorporar novos funcionários, a empresa deve garantir que o programa de compliance faça parte do processo de integração. Isso ajuda a estabelecer desde o início a importância da conformidade e das expectativas éticas. Incentivos positivos e reconhecimento. Recompensa pelo comportamento ético. Incentivar o comportamento ético e o cumprimento das regras deve ser parte da cultura da empresa. Reconhecer publicamente os funcionários ou equipes que demonstram integridade e aderência às políticas de compliance é uma forma eficaz de promover a conformidade. Incentivos alinhados à conformidade. A política de bônus e recompensas da empresa deve ser alinhada ao comportamento ético e ao cumprimento das regras. Funcionários que se destacam no respeito às normas de compliance podem ser recompensados não apenas por suas metas financeiras, mas também por sua contribuição para a cultura de conformidade da empresa. Criação de um ambiente de tolerância zero para violações. Política de tolerância zero. A empresa deve adotar uma política de tolerância zero em relação a violações graves de compliance, como corrupção, fraude ou assédio. Isso significa que qualquer conduta inadequada será investigada e, se comprovada, resultará em sanções proporcionais, desde advertências até demissões e ações legais. Canais de denúncia seguros. Um dos pilares de uma cultura de compliance é oferecer um canal de denúncia seguro e confidencial, whistleblowing, onde funcionários e stakeholders possam relatar violações de forma anônima, sem medo de retaliação. Garantir que esses canais sejam amplamente divulgados e que as denúncias sejam investigadas de forma justa reforça o compromisso da empresa com a ética. Transparência e prestação de contas.
Relatórios regulares de conformidade. A empresa deve promover uma cultura de transparência em relação às suas práticas de compliance. Isso inclui fornecer relatórios periódicos à alta liderança e ao conselho administrativo, bem como comunicar internamente os resultados das auditorias e revisões de compliance. Feedback contínuo. E a cultura de compliance deve incluir mecanismos de feedback contínuo, onde os funcionários possam sugerir melhorias ou relatar dúvidas relacionadas às políticas de conformidade. Esse diálogo aberto incentiva o engajamento dos colaboradores e reforça a confiança nos processos de compliance. Gestão de pessoas e a importância do exemplo da liderança. A liderança define o tom da cultura. Exemplo da alta liderança. A alta liderança desempenha um papel central na criação e manutenção de uma cultura de compliance. Os líderes da L-Level, incluindo o CEO, diretores e gestores, devem demonstrar constantemente que compliance é uma prioridade. Isso envolve adotar comportamentos éticos em todas as suas ações, respeitar as políticas da empresa e agir como modelos de integridade. Liderança pelo exemplo. Quando a liderança dá o exemplo, fica claro para os colaboradores que o cumprimento das normas e a ética são fundamentais. Por outro lado, se a liderança ignorar as regras ou agir de forma inadequada, isso enfraquece a cultura de compliance e pode incentivar comportamentos antiéticos nos níveis mais baixos da organização. Engajamento pessoal com o compliance. Líderes não devem apenas delegar responsabilidades de compliance a uma equipe, mas devem estar diretamente envolvidos, comunicando pessoalmente a importância do tema em reuniões e eventos. Por exemplo, o CEO pode abrir treinamentos de compliance ou reforçar a importância do tema em comunicações corporativas regulares. Desenvolvimento de lideranças éticas. Treinamento específico para gestores. Os gestores da L-Level, em todos os níveis, devem receber treinamentos específicos sobre compliance e liderança ética. Eles devem ser capazes de identificar riscos de conformidade em suas áreas de atuação e estar preparados para resolver problemas rapidamente, garantindo que suas equipes sigam as diretrizes. Responsabilidade dos gestores. Cada gestor deve ser responsável pela conformidade dentro de sua equipe. Isso inclui garantir que os funcionários estejam cientes das políticas de compliance, promovendo o comportamento ético e reportando qualquer irregularidade à equipe de compliance. Feedback e avaliação de desempenho. E a adesão às políticas de compliance deve ser um critério de avaliação de desempenho para os gestores. Aqueles que promovem uma cultura de conformidade de maneira eficaz devem ser reconhecidos e recompensados, enquanto os gestores que falham em implementar as políticas de compliance devem receber orientação corretiva. Incentivar a responsabilidade individual. Conscientização de todos os colaboradores. Cada funcionário da L-Level, independentemente de sua posição, deve ser responsável pelo cumprimento das normas e políticas da empresa. A cultura de compliance incentiva que cada indivíduo sinta-se parte do processo, sabendo que suas ações impactam o sucesso e a reputação da empresa. Empoderamento dos funcionários. Dar aos funcionários as ferramentas e a confiança para relatar violações e agir de forma ética é uma parte importante da cultura de compliance. Isso inclui treinamento contínuo e canais de comunicação abertos com a liderança e a equipe de compliance. Envolvimento do Conselho Administrativo. Supervisão estratégica. O Conselho Administrativo da L-Level deve estar engajado na supervisão da cultura de compliance. Além de revisar relatórios de conformidade e auditar a eficácia do programa, o Conselho deve questionar ativamente a liderança sobre como o compliance está sendo promovido em todos os níveis da empresa. Responsabilização da alta liderança. O Conselho também tem o papel de garantir que a alta liderança esteja cumprindo seu papel na promoção da cultura de compliance. Se a liderança não der o exemplo ou falhar em implementar políticas de conformidade, o Conselho tem a responsabilidade de tomar medidas corretivas. Criar uma cultura de compliance sólida na L-Level é um processo contínuo que exige compromisso em todos os níveis da empresa. Desde a liderança até os colaboradores de linha de frente, todos devem entender que a conformidade vai além do cumprimento de normas. Trata-se de ética, transparência e responsabilidade. O exemplo da alta liderança, a comunicação clara, o treinamento contínuo e o empoderamento dos colaboradores são fundamentais para fortalecer essa cultura, garantindo que a L-Level opere de forma ética e dentro das regulamentações, protegendo assim sua reputação e sustentabilidade. Integração de governança e compliance.
A integração entre governança corporativa e compliance é um pilar essencial para garantir que as operações da empresa sejam conduzidas de forma ética, transparente e em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Quando bem alinhados, governança e compliance trabalham juntos para fortalecer a gestão de riscos, promover a integridade e assegurar o cumprimento das diretrizes estratégicas da organização. Além disso, essa integração garante que as práticas da empresa estejam focadas em resultados de longo prazo, protegendo sua reputação e contribuindo para a sustentabilidade corporativa. 1. Como governança e compliance trabalham juntos. Governança corporativa como base estratégica. A governança corporativa envolve a criação de um conjunto de regras e processos que guiam a gestão e o controle da empresa. Esses mecanismos asseguram que a empresa esteja operando de acordo com os interesses dos stakeholders, acionistas, clientes, fornecedores, comunidade, etc., e promovem a transparência, a equidade e a prestação de contas. A compliance, por sua vez, garante que a empresa esteja em conformidade com todas as leis, regulamentações e normas internas. Enquanto a governança estabelece o direcionamento estratégico, o compliance assegura que as práticas cotidianas estejam alinhadas com essas diretrizes e com as exigências legais. Alinhamento estratégico entre governança e compliance. Governança orienta a compliance e as diretrizes e estratégias estabelecidas pela governança corporativa servem como base para o desenvolvimento de políticas de compliance. Por exemplo, se a governança determina que a empresa deve operar de maneira sustentável e ética, o compliance é responsável por garantir que todas as atividades empresariais respeitem as normas ambientais e as melhores práticas éticas. Compliance informa a governança e, da mesma forma, o compliance fornece à governança uma visão clara sobre como as práticas empresariais estão sendo executadas. Relatórios de compliance permitem que a alta liderança e o conselho administrativo monitorem se as operações estão em conformidade com as regras e regulamentos estabelecidos, ajustando a estratégia conforme necessário para mitigar riscos e garantir que os objetivos corporativos sejam atingidos. Exemplo de integração: se o conselho administrativo da L-Level decidir expandir suas operações de cloud computing para um novo mercado internacional, a equipe de compliance terá um papel fundamental em garantir que a empresa atenda às regulamentações específicas desse novo mercado, como proteção de dados locais ou normas de licenciamento. Isso demonstra como compliance e governança trabalham em conjunto para facilitar o crescimento e a conformidade. Papéis complementares. Governança define a estrutura, compliance implementa, e a governança define a estrutura organizacional e os processos de tomada de decisão, enquanto o compliance implementa e monitora as políticas operacionais para garantir que as práticas de governança sejam seguidas corretamente. Isso inclui a criação de políticas anticorrupção, a proteção de dados e o cumprimento das regulamentações fiscais. Monitoramento e controle. E a governança corporativa também desempenha um papel crucial no monitoramento da conformidade, utilizando comitês de auditoria e risco para supervisionar as atividades de compliance e garantir que a empresa esteja sempre em conformidade com as leis. O compliance, por sua vez, é responsável por realizar auditorias internas e fornecer feedback contínuo ao conselho. Alinhamento estratégico na L-Level. A L-Level, atuando no setor de tecnologia IT, deve garantir que suas diretrizes de governança estejam totalmente alinhadas com suas políticas de compliance, especialmente em áreas sensíveis como proteção de dados, LGPD, segurança cibernética, conformidade regulatória e ética no tratamento com clientes e fornecedores. Um conselho de administração comprometido e uma equipe de compliance forte são essenciais para atingir esse equilíbrio. Benefícios da integração para a gestão de riscos. A integração entre governança e compliance oferece benefícios significativos para a gestão de riscos corporativos. Quando bem alinhados, esses dois elementos ajudam a empresa a identificar, monitorar e mitigar riscos de forma mais eficaz e proativa. Identificação antecipada de riscos. A integração de governança e compliance permite a criação de mecanismos de identificação precoce de riscos. Isso significa que a empresa pode detectar problemas potenciais antes que eles causem danos graves. Por exemplo, o compliance realiza auditorias internas frequentes, que detectam falhas de segurança ou não conformidade com normas regulatórias, como proteção de dados pessoais.
Essas informações são repassadas ao Conselho Administrativo, que pode tomar medidas corretivas com antecedência. Mecanismos de alerta: a equipe de compliance pode implementar sistemas de alerta, baseados em KPIs e relatórios de auditoria, que informam a liderança sobre possíveis desvios de conformidade. Isso permite que a governança tome decisões informadas e baseadas em dados para mitigar riscos. Mitigação de riscos jurídicos e reputacionais. A gestão de riscos jurídicos é um dos principais benefícios da integração entre governança e compliance. Empresas que não estão em conformidade com as leis, como a LGPD ou a Lei Anticorrupção, enfrentam riscos de multas, sanções e processos judiciais. Um sistema integrado de compliance garante que as operações estejam em conformidade com todas as regulamentações aplicáveis, reduzindo esses riscos. Proteção da reputação: a integração entre governança e compliance ajuda a proteger a reputação da empresa. Organizações que operam de forma ética e transparente são mais confiáveis para clientes, investidores e parceiros. O compliance garante que as operações estejam de acordo com as práticas éticas, enquanto a governança supervisiona e garante que os princípios e valores corporativos sejam seguidos. Exemplo de reputação: escândalos de não conformidade, como corrupção ou vazamento de dados, podem destruir a reputação de uma empresa, resultando em perda de negócios e queda de valor de mercado. A governança proativa, combinada com um programa de compliance robusto, pode prevenir esses incidentes e proteger a imagem da L-Level. Fortalecimento da tomada de decisões estratégicas. A governança corporativa estabelece as diretrizes para a tomada de decisões estratégicas, enquanto o compliance fornece as ferramentas e controles para garantir que essas decisões sejam executadas de maneira ética e conforme a lei. Isso cria um ciclo virtuoso em que a estratégia corporativa é monitorada e ajustada de acordo com as exigências legais e regulamentares, promovendo decisões mais seguras e sustentáveis. Maior transparência: a integração entre governança e compliance também promove maior transparência na tomada de decisões, tanto internamente, para os funcionários e gestores, quanto externamente, para acionistas e o mercado. Essa transparência é essencial para construir confiança e evitar riscos desnecessários. Maior resiliência organizacional. A empresa que integra governança e compliance se torna mais resiliente a crises e mudanças no ambiente regulatório. Quando ambos os sistemas trabalham em conjunto, a organização pode reagir rapidamente a novas leis e regulações, implementar mudanças necessárias de maneira eficiente e minimizar o impacto de crises. Preparação para o futuro: a governança, com o apoio do compliance, é capaz de antecipar tendências regulatórias e adotar políticas preventivas. Isso posiciona a empresa à frente de seus concorrentes, garantindo conformidade contínua e capacidade de adaptação a novos desafios, como mudanças nas regulamentações de segurança de dados e leis de proteção de consumidores. Redução de custos e eficiência operacional. A integração de compliance e governança ajuda a reduzir custos relacionados à não conformidade, como multas e sanções, além de minimizar os custos de remediação de incidentes. Além disso, a criação de controles internos eficientes otimiza as operações e reduz retrabalhos causados por falhas de compliance. Automatização de processos: a governança pode adotar tecnologias que integram o compliance em todos os processos operacionais, criando uma organização mais eficiente, com menos riscos e menores custos operacionais. Conclusão: a integração entre governança e compliance é fundamental para garantir que a L-Level não apenas esteja em conformidade com as regulamentações, mas também crie uma cultura organizacional comprometida com a ética, a transparência e a responsabilidade. Isso fortalece a gestão de riscos, promove a sustentabilidade da empresa e garante sua reputação no mercado. Além disso, a integração entre essas áreas permite que a empresa tome decisões estratégicas mais informadas e seguras, mantendo-se competitiva e alinhada com as exigências legais. Melhores práticas para governança e compliance. A implementação de um programa de governança e compliance eficiente depende não apenas da criação de políticas robustas, mas também de uma revisão contínua e periódica dessas políticas e práticas para garantir que estejam sempre atualizadas e eficazes. Revisões regulares ajudam a empresa a se adaptar a mudanças no ambiente regulatório, a novas exigências do mercado e a práticas inovadoras de governança.
Essas melhores práticas garantem que a empresa opere de forma transparente, ética e em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. 1. Revisão de políticas internas. A revisão de políticas internas é um componente essencial para manter a conformidade e a integridade de uma organização. Políticas desatualizadas ou ineficazes podem expor a empresa a riscos legais, reputacionais e operacionais. A revisão regular permite ajustar as diretrizes internas com base em mudanças legislativas, tecnológicas ou estratégicas, garantindo que a empresa continue em conformidade e competitiva. Identificação de necessidades de revisão. Mudanças regulatórias. As políticas internas precisam estar em conformidade com as leis e regulamentos em constante evolução. Por exemplo, mudanças em legislações como a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ou a Lei Anticorrupção podem exigir ajustes nas políticas de privacidade de dados e governança interna da empresa. Avaliação de riscos emergentes. Na medida que novos riscos surgem, como a crescente ameaça de ataques cibernéticos ou o aumento de regulamentações ambientais, as políticas internas devem ser atualizadas para mitigar esses riscos. Uma avaliação contínua dos riscos ajuda a identificar quais áreas precisam de atenção ou de políticas mais robustas. Processo de revisão de políticas internas. Revisões regulares programadas. A L11 deve estabelecer um cronograma para revisar suas políticas internas de compliance e governança. Essa revisão pode ser anual, semestral ou até trimestral, dependendo da complexidade do impacto das políticas. Um ciclo regular de revisão garante que as diretrizes internas estejam sempre atualizadas. Incorporação de feedback dos colaboradores. Um componente importante da revisão de políticas é a coleta de feedback dos colaboradores. Funcionários que utilizam essas políticas no dia a dia podem fornecer insights sobre dificuldades na aplicação das diretrizes e áreas que precisam de mais clareza ou suporte. Análise de conformidade legal. A revisão de políticas deve incluir uma análise detalhada para garantir que estejam alinhadas com todas as leis aplicáveis. Isso pode envolver consultas com advogados internos ou externos, que avaliem se a empresa está aderindo às regulamentações locais e internacionais. Atualização e melhoria contínua das políticas. Adoção de novas tecnologias, políticas de segurança da informação, proteção de dados e compliance devem ser constantemente atualizadas para acompanhar as inovações tecnológicas. A adoção de novas ferramentas e softwares pode melhorar a eficácia do monitoramento de compliance, tornando o processo mais eficiente e menos propenso a falhas. Clareza e acessibilidade. Além de garantir que as políticas internas estejam tecnicamente corretas, é importante que elas sejam claras e acessíveis para todos os colaboradores. Uma política eficaz deve ser fácil de entender e implementar, com diretrizes objetivas e exemplos práticos. Comunicação e implementação de novas políticas. Divulgação eficiente. Após a revisão e a atualização das políticas, a empresa deve garantir que todas as mudanças sejam comunicadas a todos os colaboradores. Isso pode ser feito por meio de treinamentos, comunicados internos e workshops. Treinamento de atualização. As políticas revisadas devem ser acompanhadas por um treinamento específico, garantindo que todos os funcionários entendam as novas diretrizes e saibam como aplicá-las. Para áreas mais sensíveis, como proteção de dados e governança financeira, o treinamento deve ser mais detalhado e frequente. Exemplo prático: a revisão de política de proteção de dados. Se a L11, por exemplo, processa dados de clientes sensíveis, suas políticas de proteção de dados devem ser revisadas regularmente para garantir conformidade com a LGPD. Isso inclui a revisão de como os dados são coletados, armazenados, processados e descartados, e se os procedimentos internos estão de acordo com as normas mais recentes. Revisão periódica de práticas de governança e compliance. A revisão periódica das práticas de governança e compliance permite que a empresa avalie a eficácia de seus controles internos, identifique áreas de melhoria e garanta que suas práticas estejam alinhadas com os padrões mais elevados de transparência e integridade. Essa revisão periódica é crucial para assegurar que a governança e o compliance continuem sendo ferramentas ativas na mitigação de riscos e no cumprimento dos objetivos estratégicos. Auditorias regulares e avaliações de conformidade. Auditorias internas e externas. Realizar auditorias regulares é uma das melhores práticas para assegurar a eficácia das práticas de compliance.
Auditorias internas ajudam a identificar rapidamente falhas de conformidade e áreas que necessitam de melhoria, enquanto auditorias externas proporcionam uma avaliação imparcial e independente. Indicadores de desempenho, KPIs. A revisão periódica das práticas de compliance deve incluir a avaliação dos KPIs relacionados à conformidade, como o número de violações detectadas, a rapidez na correção de problemas e a eficácia das auditorias. Esses KPIs permitem que a empresa monitore seu desempenho ao longo do tempo e ajuste suas estratégias conforme necessário. Revisão da estrutura de governança. A avaliação de comitês de governança. A estrutura de governança deve ser revisada regularmente para garantir que os comitês, como o comitê de auditoria ou o comitê de riscos, estejam funcionando de maneira eficaz. Isso inclui avaliar a composição dos comitês, a frequência das reuniões e o impacto das decisões tomadas. Rotatividade e qualificação dos conselheiros. Revisar a composição do conselho administrativo é uma prática importante para garantir que os conselheiros tenham a qualificação e a independência necessárias para desempenhar suas funções de supervisão. Rotatividade de conselheiros pode trazer novas perspectivas e evitar que os mesmos problemas sejam perpetuados. Integração com gestão de riscos. Alinhamento de compliance com gestão de riscos. As práticas de compliance devem estar alinhadas com a gestão de riscos da empresa. A revisão periódica deve incluir uma análise de como os riscos estão sendo gerenciados e se as políticas de compliance estão adequadamente endereçando os principais riscos da organização. Identificação de novos riscos. Novos riscos surgem com frequência, especialmente em setores dinâmicos como o de tecnologia. A governança e o compliance devem trabalhar juntos para identificar e responder rapidamente a esses riscos, ajustando as práticas de conformidade para mitigar ameaças emergentes, como riscos cibernéticos ou mudanças regulatórias internacionais. Benchmarking e melhores práticas de mercado. Comparação com outras empresas. A revisão periódica das práticas de governança e compliance deve incluir a comparação com as melhores práticas do mercado. Realizar benchmarking com empresas do mesmo setor ou com empresas reconhecidas por sua governança exemplar pode ajudar a identificar áreas de melhoria. Adoção de normas internacionais. Sempre que possível, as práticas de governança e compliance devem ser alinhadas a normas internacionais, como a ISO 19600 para sistemas de gestão de compliance ou a ISO 37001 para sistemas de gestão anticorrupção. Atualização e melhoria das práticas de compliance. A avaliação da eficácia das políticas. A revisão periódica das práticas de compliance deve incluir uma análise da eficácia das políticas implementadas. Isso pode ser feito por meio de auditorias, avaliações internas e feedback dos colaboradores, para determinar se as políticas estão cumprindo seu propósito ou se precisam ser ajustadas. Adoção de novas ferramentas. A evolução tecnológica e regulatória exige que as empresas adotem novas ferramentas de compliance para melhorar sua eficiência. A L11 pode adotar ferramentas de monitoramento de conformidade em tempo real, por exemplo, para garantir que suas práticas estejam sempre atualizadas e eficazes. Exemplo prático: uma revisão de governança e compliance no setor de TI. No setor de TI, onde a L11 atua, as práticas de segurança cibernética e proteção de dados estão em constante evolução. Realizar revisões periódicas de governança e compliance garante que a empresa esteja sempre atualizada com as normas e regulamentos mais recentes, evitando falhas de conformidade que possam comprometer a reputação e a segurança da empresa. Conclusão: a revisão periódica de políticas internas e práticas de governança e compliance é essencial para garantir que a empresa opere de forma eficiente, segura e em conformidade com todas as regulamentações. Ao revisar regularmente suas políticas, a L11 pode adaptar-se rapidamente às mudanças no ambiente regulatório, identificar áreas de melhoria e mitigar riscos. A integração dessas revisões com a gestão de riscos e a adoção de melhores práticas do mercado posicionam a empresa para um crescimento sustentável, mantendo sua reputação e operações seguras no longo prazo.